Olá, pessoal! Estamos começando então a nossa aula de número 12 do nosso curso de mecânica, né? Na aula de hoje a gente vai trabalhar então a ideia do princípio de conservação da quantidade de movimento de um corpo ou de um sistema, tá? E para começarmos então a aula de hoje, vamos direto ver um videozinho que vai falar um pouco mais sobre isso pra gente, tá? Muito bem, vamos lá, direto para o vídeo então. Essa quantidade é chamada de momento, ou quantidade de movimento. Só que antes de definir essa quantidade, deixa eu dar um exemplo do que ela significa. É muito mais difícil parar um navio se movendo a 40 km por hora do que uma bola se movendo a 40 km por hora. De outra maneira, colocar o seu corpo no caminho de bolas de futebol ou de vôlei se movendo a 40 km por hora é até considerado um hábito saudável. Agora, colocar o seu corpo no caminho de um carro na mesma velocidade não é nada saudável. E a razão disso é simples. Velocidade trata apenas da variação da posição do objeto. Ela não tem nenhuma relação com o próprio objeto. Velocidade representa apenas a variação da posição, e não a quantidade de movimento que um corpo possui. Muitos problemas na física envolvem a colisão de corpos. Mas uma bola de boliche e uma bola de futebol viajando na mesma velocidade não tem a mesma quantidade de movimento. Mas movimento é vetorial. Movimento tem direção e sentido. E não só isso, a direção e o sentido de um movimento tendem a se manter. Colocando em outras palavras, um corpo se movendo com velocidade constante vai continuar se movendo com a mesma velocidade a menos que algo pare ele. Isso que eu acabei de dizer, muitas vezes conhecido como lei da inércia, foi proposto inicialmente por Descartes e Galileu. E aponta uma coisa que não é óbvia. Se um corpo mantém seu movimento, a menos que algo mude isso, a quantidade de movimento de um corpo se conserva. Além de propor a lei da inércia, surgiu também a proposta para a fórmula precisa para determinar a quantidade de movimento de um corpo, que é a massa vezes a velocidade do corpo. Massa vezes a velocidade é conhecido na física como momento linear, e é justamente quanto movimento um corpo tem, a direção e o sentido do movimento. Ou seja, momento linear é um vetor. E a lei da inércia pode ser explicada em termos de momento também. O momento de um corpo é constante, a menos que algo altere isso. Mas qual é o algo que pode alterar isso? As questões da física relevantes na época em que o conceito de momento linear foi criado eram, em geral, perguntas sobre colisões de corpos. Como é que o movimento de uma bolinha muda quando outra bola mais pesada bate nela? E é aqui que entra a grande revelação sobre o momento linear. Ele se conserva como um todo, de maneira bastante parecida com a energia, que nós vimos no primeiro capítulo desse curso. Isso significa que se nós temos um monte de bolinhas de massas diferentes se movendo em velocidades diferentes, nós podemos calcular a quantidade de movimento total delas e ter certeza que essa quantidade não vai mudar. Tudo que essas bolinhas podem fazer é trocar momento umas com as outras. Vamos lá. A gente vai partir, então, agora vamos trabalhar alguns exemplos para poder entender um pouco melhor esse contexto, né? Esse conceito de conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento a gente já tinha estudado lá no início do nosso curso, tá? Agora a gente vai trabalhar com a ideia de conservação disso, tá? Então a gente começa definindo ali, ó, considerar um sistema de corpo isolado de forças externas, né? Isso vai ser o nosso objeto de trabalho, tá? E o que vem a ser, então, este sistema isolado de forças externas, tá? Primeiro, não vão atuar forças externas, né? Podendo, no entanto, haver forças internas entre os corpos, tá? Segundo, podem até existir ações externas, mas a sua resultante é nula. Muito bem. Existem ações externas, mas tão pouco intensas, né, quando comparadas às ações internas, que podem ser desprezadas. É isso que vai caracterizar, então, o nosso objeto de estudo, ok? Bom, se o sistema, então, ele é isolado de forças externas, né, a resultante dessas forças é nula, tá? E também será nulo quem? O impulso, né, da força. Se a força é nula, o impulso da força também será nulo. Bom, então, se nós temos que o sistema é isolado, a resultante das forças é nula e o impulso é nulo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a força resultante é igual a zero, impulso é igual a zero. Bom, se o impulso corresponde à variação da quantidade de movimento, a gente viu lá nos capítulos anteriores, né? Temos, então, que o impulso igual a zero será igual à variação da quantidade de movimento.
Portanto, se o impulso é igual a zero, a variação de quantidade de movimento também é igual a zero. Então, quer dizer o quê? Se não houver aplicação de força, não há variação da quantidade de movimento do sistema, que foi exatamente o que foi mencionado no vídeo que a gente viu. Tá? Então, logo a gente vai ter o quê? O ΔQ. Quem é delta? Delta, na física, sempre representará a quantidade final menos a quantidade inicial. Como a gente está trabalhando com o ΔQ, a variação da quantidade de movimento será a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial do sistema. Tá? Então, nós vamos ter um ΔQ, que será dado por o quê? Pelo produto massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial do sistema. Tá? E aí vem, então, a ideia do princípio de conservação da quantidade de movimento. Né? A quantidade de movimento de um sistema de corpos isolado de forças externas, ela será constante. Vamos, então, aqui ver um primeiro exemplo. Né? Exemplo 1. A figura nos mostra ali, então, a situação A, a situação B, tá? E daí tem a descrição ali na parte de baixo da figura, diz lá o seguinte, ó. 2 patinadores empurrando-se mutuamente, né? Então, primeiro, na situação A, a força que a patinadora B exerce no patinador A, né? E a força que o patinador A exerce na patinadora B. Tá? São forças internas, né, ao sistema de patinadores A e B. Tá? Então, um fazendo força no outro, como eles constituem o sistema, eles caracterizam essas forças que eles aplicam mutuamente um no outro, caracterizam, então, forças internas do sistema. Bom, por constituírem um par de forças ação e reação, né, vão possuir o mesmo módulo. A força que A aplica em B será em módulo igual à força que B aplica em A. Né? É um par ação e reação, terceira lei de Newton. Tá? Muito bem. Na situação B, depois que os patinadores, né, aplicam força um ao outro, tá, de mesma intensidade, o que vai acontecer? Eles vão recuar, né, eles vão se afastar um do outro. Tá? Então, na situação B, tá, o patinador A possui uma velocidade VA para a esquerda e a patinadora B possui uma velocidade VB para a direita. Tá? E essas velocidades de recuo são devido à força que um aplica no outro. Tá? Muito bem. Se A e B tiverem massas diferentes, a velocidade A e a velocidade B, né, vão ter módulos diferentes. Tá? Se A e B tiverem mesma massa, a velocidade com que o A se desloca para a esquerda e a velocidade com que B se desloca para a direita será em módulo igual. Tá? Mas tendo massas diferentes, as velocidades serão diferentes. Muito bem, vamos para a segunda parte. Então, o que a gente vai ter ali? Como é que a gente vai escrever o princípio de conservação de energia? Bom, a conservação de energia não, perdão, quantidade de movimento, né? Conservação da quantidade de movimento. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a quantidade de movimento do corpo A antes do sistema e depois do sistema vai sofrer alteração. Como é que a gente faz o cálculo da conservação? A gente vai ter, então, a quantidade de movimento Q do corpo A depois, menos o Q do corpo A antes, e a mesma coisa a gente vai fazer para o corpo B. A quantidade de movimento do corpo B depois do movimento, menos a quantidade do corpo B antes do movimento. Isso vai ser o ΔQ do A e o ΔQ do B, certo? Muito bem. Lembrando, então, né, que essas variações ΔQA e ΔQB, elas vão ter o mesmo módulo, mesma direção em sentidos opostos, tá? Veja, o ΔQ de A e o ΔQ de B têm que ser iguais. Por quê? Porque está conservando a quantidade de movimento, né? Um sistema conservativo, né? Muito bem. Outro exemplo. Agora a gente vai para um exemplo numérico. Vamos ver numericamente como é que fica isso. Tá? Um exemplo 2, então, olha. Temos ali, então, um canhão de artilharia horizontal. O canhão tem a massa de 1 tonelada. Tá? Este canhão vai disparar uma bala que tem uma massa de 2 kg. Né? Esta bala, então, sai do canhão com uma velocidade de 300 metros por segundo. Como a bala vai para a direita com uma velocidade de 300 metros por segundo, né? O que vai acontecer? O canhão vai sofrer um recuo, né? Ele vai se deslocar, então, para a esquerda, com uma determinada velocidade.
né? E é isso que a gente vai fazer, determinar a velocidade de recuo, então, do canhão para a esquerda, tá? Bom, vamos fazer algumas análises aqui para poder resolver este exercício. Então, primeira coisa, né? O sistema de corpos, tá? É um sistema de corpo, canhão mais bala. Ele é isolado de forças externas, né? Não tem ação de forças externas atuando nesse sistema, tá? Então, o conjunto está sujeito só à força normal e força peso, né? O peso exercido pelo campo gravitacional da Terra, a normal, uma força de reação da superfície, né? A força peso que esse corpo exerce na superfície, tá? E como a normal e a força peso estão atuando no canhão, têm a mesma intensidade, mas sentidos opostos, elas se anulam, certo? Isso é o que está caracterizado na figura A. Muito bem. A força que o canhão exerce na bala e a força que a bala vai exercer no canhão, né, são internas do sistema. Elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Quem garante isso? A terceira lei de Newton. Ah, então, a terceira lei de Newton vai garantir. A força que o canhão exerce na bala é igual à força que a bala exerce no canhão. Tá? Muito bem. Dando continuidade. Se o sistema é isolado, antes e logo depois do disparo, a quantidade de movimento do sistema vai permanecer a mesma, né? Ou seja, o sistema conserva a quantidade de movimento. Tá? Muito bem. Então, o que a gente vai ter? Primeiro, analisar antes do disparo. Antes do disparo, o que a gente tem ali na figura C, né? Antes do disparo, o que a gente tem? A gente tem o canhão e a bala, ambos com velocidade igual a zero. Ou seja, está tudo em repouso. Tá? Muito bem. Se está tudo em repouso, a gente vai ter a quantidade de movimento do sistema. Quem vai ser a quantidade de movimento do sistema? Vai ser a massa do canhão mais a massa da bala, porque é um corpo só, ali está constituído como se fosse um corpo só, vezes a velocidade antes do disparo. Tá? Muito bem. Bom, nem nos interessa saber, nessa parte do problema, os valores de massa de canhão e massa da bala. Por quê? Porque antes do disparo, a velocidade é igual a zero. E zero vezes aquele qualquer coisa ali, a soma das massas, vai dar zero, né? Ou seja, chegamos então à conclusão que a quantidade de movimento do sistema antes do disparo é igual a zero. Tá? Muito bem. Agora, a gente vai para a segunda etapa, que é depois do disparo, que é o que está representado na figura D. Na figura D, então, depois do disparo, a gente tem a bala de massa m minúsculo se deslocando para a direita com velocidade v minúsculo e o canhão de massa m maiúsculo se deslocando para a esquerda com velocidade v maiúsculo. Tá? Então, olha o que diz ali o texto. Ó. Depois do disparo, a bala vai adquirir velocidade v minúsculo e o canhão vai recuar com uma velocidade v maiúsculo. Tá? A quantidade de movimento do conjunto Q depois do disparo, ela vai ser dada por o quê? Massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Né? Como o conjunto ele é isolado, não tem ação de forças externas, a quantidade de movimento antes do disparo será igual à quantidade de movimento depois do disparo. Portanto, a quantidade de movimento antes do disparo a gente já tinha feito no slide anterior, que era igual a zero. Então, eu vou ter zero vai ser igual a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Tá? Bom, como eu vou reorganizar esses termos? Eu vou pegar a massa, né, da bala vezes a velocidade da bala, eu vou passar para o outro lado, vai passar, então, se está somando, vai passar subtraindo. Né? Então, passa subtraindo, inverte ambos os lados de sinal, vai ficar o quê? A massa do canhão vezes a velocidade do canhão será igual a menos a massa da bala vezes a velocidade da bala. Tá? Com isso, a gente chega na equação aí para poder fazer a substituição e encontrar, então, que valor terá a velocidade de recuo do canhão. Tá? Observe uma coisa importante. Observem lá, ó. O sinal negativo que surge lá na frente da massa da bala vai indicar que as quantidades de movimento adquiridas pelo canhão e pela bala têm sentidos contrários, né? São de mesmo módulo, mas sentidos contrários. Por isso que a bala vai para a direita, o canhão vai para a esquerda, né? Então, o fato de um ir para a direita e o outro ir para a esquerda
é que faz surgir automaticamente aquele sinal negativo lá na frente da massa da bala, ok? Muito bem, então agora vamos aos dados, né? O que a gente tem de dados nesse problema, no enunciado do problema? Tem a massa do canhão M maiúsculo, que é 1000 kg, né? Tem a massa da bala M minúsculo de 2 kg, tem a velocidade da bala V minúsculo de 300 metros por segundo, e tem o V maiúsculo, que é o que a gente quer determinar, que é a velocidade de recuo do canhão. Tá? Muito bem, então, substituindo ali naquilo que a gente tinha feito, tá? Como o problema pede para determinar a velocidade, né, de recuo, quando a gente fala velocidade de recuo, já entende como sendo, então, a velocidade ali do canhão negativa, tá? Não precisa, o sinal que aparecia antes era para determinar a questão vetorial. Quando a gente vai trabalhar na ideia de escalar, então a gente está trabalhando com a ideia de módulo, tá? Então, substituindo ali na equação, a gente vai ter massa do canhão em maiúsculo, 1000 kg, vezes a velocidade maiúscula do canhão, que é a velocidade de recuo dele, que a gente não sabe, igual a massa da bala, que é 2 kg, vezes a velocidade da bala na saída para a direita, lá que é 300 metros por segundo. Tá? Então, 2 vezes 300 vai dar 600. 1000 que está multiplicando a velocidade do canhão, né? Está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, então vai resultar em 600 dividido por 1000. 600 dividido por 1000 é igual a 0,6 metros por segundo. Tá? 0,6 metros por segundo é a velocidade com que o canhão recua quando do disparo da bala, certo? Muito bem. Então, essencialmente, a ideia da conservação de movimento, né, da quantidade de movimento é ter a quantidade inicial igual à quantidade final. Tá? Então, a quantidade final é a soma das quantidades das partes, né? Então, se eu tiver 3 corpos inicialmente no problema, vai ser a quantidade A, a quantidade B mais a quantidade C inicial, igual a quantidade A mais quantidade B mais quantidade C final. E um tem que ser igual ao outro se houver conservação. Tá? Então, sempre que o sistema for isolado de forças externas, há conservação da quantidade de movimento, que é o que a gente vai trabalhar, né, basicamente nos nossos exercícios e exemplos, é sempre com o sistema isolado de forças externas. Tá? Com isso, então, a gente finaliza esta aula de conservação da quantidade de movimento. Né? Vocês ficam, então, com 3 atividades para resolver naquele esquema de sempre, tá ok? Né? Com isso, fechamos a nossa aula, tá? E temos o nosso atendimento, né, como de costume, na sexta-feira de manhã, para as dúvidas, então, tá? Para as dúvidas deste capítulo. 3 exercíciozinhos básicos para fazer, são bem fáceis e rapidinhos. Ok, pessoal? Muito bem, encerramos por aqui, então. Tudo de bom, cuidem-se, saúde e até a nossa próxima aula. Valeu!